Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E aqui no nosso canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E a nossa passagem de hoje é como receber e transmitir os ensinamentos de Jesus, a lâmpada, narrado pelos evangelhos de Marcos e Lucas. Vamos fazer uma leitura e depois um breve aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. Vamos primeiro à narrativa do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 4, versículo de 21 a 25. E dizia-lhes: Quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Ao invés, não a traz para colocá-la no lampadário? Pois nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E dizia-lhes: Cuidado com o que ouvis. Com a medida com que medis, será medido para vós, e vos será acrescentado ainda mais, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre a passagem de como receber e transmitir os ensinamentos de Jesus. Agora vamos à narrativa de Lucas. Lucas, capítulo 8, versículo de 16 a 18. Ninguém acende uma lâmpada para a cobrir com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca num candelabro, para que aqueles que entram vejam a luz. Pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Cuidai, portanto, do modo como ouvis, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que pensa ter, lhe será tirado. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre a passagem como receber e transmitir os ensinamentos de Jesus, a lâmpada. Bem, antes de fazermos aqui uma reflexão, quero te convidar, você que ainda não está inscrito no nosso canal, faz aqui a sua inscrição para você não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem, de como transmitir os ensinamentos de Jesus. Se faz sentido, compartilhe para que mais um irmão, mais uma irmã também possa compartilhar desse estudo dos quatro evangelhos. E se puder, deixa aqui a sua curtida. É muito importante para fortalecer o engajamento, o alcance aqui do nosso canal. E também, se você quiser adquirir um exemplar do livro O Filho de Deus, de autoria de Márcio Cândido, publicado pela Viseu Editora, também você pode adquirir aqui pelo nosso canal. Bem, vamos então aqui fazer uma reflexão, primeiramente sobre a passagem de Marcos. A passagem de Marcos e a passagem de Lucas, elas coincidem, né? E muitas informações, né? E lembrando que o objetivo aqui do nosso canal é ver o que cada um dos evangelistas escreveram sobre a mesma passagem.
Nós sabemos e reconhecemos a inspiração do Espírito Santo na narrativa dos evangelhos, mas entre um evangelista e outro, muitas vezes a gente pode encontrar, sim, narrativas muito parecidas, né? Até reproduções textuais, podem ser complementares, mas também podem ter narrativas diferentes sobre a mesma passagem. Daí nós vamos fazer aqui, com muita seriedade, né, um aprofundamento sobre o que dizem, né, as particularidades de cada uma dessas mensagens. A narrativa de Marcos e Lucas, elas têm bastante semelhança, né? Elas são curtas, mas elas trazem uma inquietação aqui, né? Um compromisso muito grande aqui para cada um de nós, né? Quando fala, as duas falam da lâmpada, né? Ninguém coloca uma lâmpada debaixo da cama, né? Nos evangelhos, Jesus, ele vai usar com alguma frequência, né, alguns termos, né? Então ele vai falar muito de luz, né? Então, de luz, né, de trevas. Então, a lâmpada, né, a vela, né? Então, essa luz que Jesus está dizendo aqui também é o ensinamento, né? Então, não adianta você pegar a luz, né, seja a palavra de Deus, o ensinamento, e colocar debaixo da cama. Quem é que vê uma lâmpada debaixo de uma cama? Né? Sem contar que você está correndo um sério risco de acidente na sua casa também, né? Então é muito importante que a lâmpada ela fique num lugar onde todos possam ver. Então, se a palavra de Deus ela toca você, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer com que ela seja manifesta, né? Que ela se manifeste a mais pessoas, né? E não colocá-la escondida onde só você pode ver, né? E também Jesus ele vai falar aqui de forma assim bastante intrigante, né? Nada há de oculto que não venha a ser manifesto. Nada em segredo que não venha à luz do dia. Olha só, né? Muitas vezes as pessoas falam que não, ninguém, na- eu vou fazer essas coisas aqui, mas ninguém vai saber, né? Então muitas vezes ali a corrupção, né? A enganação, né? Aquelas coisas que servem para ludibriar as pessoas, uma hora ela vai ser manifesta, né? Então ao mesmo tempo que Jesus fala, olha, a lâmpada, ou seja, aquilo que é bom, né? A luz, ela precisa estar à vista de todos. E ele dá um alerta aqui, né? Que as pessoas que acham que estão agindo no oculto e que ninguém nunca vai saber, ele fala aqui, ó, nada em segredo que não venha à luz do dia, né? Aí entra a justiça de Deus, né? Já ouviram aquela frase, ninguém engana todo mundo por todo o tempo? É isso. Uma hora vai ser revelado. Então que a gente procure sempre andar no caminho da verdade, para não ter essa preocupação, né? Sempre se dirigir no caminho da luz. E Jesus, ele, em várias ocasiões, ele vai falar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele fala aqui ouvidos para ouvir, tudo bem, tem pessoas que é surda e não vai ouvir mesmo. Mas, na verdade, ele quer dizer aqui, né, ouvidos para ouvir, no sentido da escuta, né? Porque nem sempre você ouve e escuta. Sabe aquela história de entra no ouvido e sai pelo outro? A palavra de Deus não pode acontecer isso. E muitas vezes a gente ouve, né, mas não absorve aquilo. Ou seja, então bate e sai, né? Então nós precisamos sentir a palavra, né? Então precisa ouvir de verdade, né? Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E ele fala com uma expressão firme aqui, né? A gente precisa absorver a palavra, porque senão ela passa, né? Dizem que palavra o vento leva, né? Então a gente precisa absorver essa palavra que a gente recebe. Uma outra expressão também, e Lucas, ele vai nessa mesma linha de Marcos, né? Em relação à lâmpada e a questão de ser oculto e manifesto, né? E aí tem uma questão aqui também que Marcos e Lucas vão narrar com algumas adaptações, né? Marcos vai falar assim, ó, cuidado,
né? A palavra de Marcos. Cuidado com o que ouvis. Mas Lucas, ele, ele já muda um pouco quando ele fala, é, cuidai, portanto, do modo como ouvis. Que tem um pouco de diferença nisso, né? Ó, cuidado com o que ouvis, na narrativa de Marcos. Na narrativa de Lucas, cuidai do modo como ouvis, né? Então tem aí são duas reflexões, elas não colidem, mas elas podem ser entendidas de maneira variada, né? Porque quando fala cuidado com o que ouvis, é você guardar o seu ouvido de algumas informações, né? Cuidado com o que você escuta, né? Cuidado com o que você ouve. Já Lucas, ele fala do modo como ouvis, trazendo para a questão é, da palavra, no caso de Lucas, a gente pode até ilustrar melhor da forma como Lucas coloca, né? O modo como ouvis. Como é que seu ouvido está preparado? Ele está preparado para desafiar o que você está ouvindo, para questionar o que você está ouvindo, ou para você receber o que você está ouvindo. Muitas pessoas, elas não são tocadas pela palavra porque elas estão ouvindo ao mesmo tempo questionando. Ah, mas será? Ah, isso para mim não serve. Isso para mim não resolve. Será que essa pessoa tem certeza do que está falando? Então ela fica o tempo todo desafiando seu interlocutor. Ela não deixa que a palavra toque seu coração. E muitas vezes as pessoas que mais precisam da palavra são as pessoas que impõem resistência à palavra, né? Ó, cuidai, portanto, do modo como ouvis. Então que o nosso coração ele esteja limpo, né? Esteja tranquilo, ele seja restaurado para receber a palavra de Deus, né? Porque senão aquela palavra ela não vai penetrar, porque você está impondo resistência. Por quê? Porque muitas vezes aquela palavra ela mexe com o seu comportamento de costumes que você não quer mudar. Então você, para não dizer que você não quer mudar, você questiona. Ah, mas eu não tenho certeza e não sei o quê. Então se abra para ouvir a palavra, né? Nós já estudamos aqui, né, quando Jesus ele fala de vinhos em odres velhos e odres novos, né? A garrafa, o vinho novo no recipiente novo, né? O vinho velho no recipiente velho. A palavra de Deus, trazida como um vinho, ela tem que ser recebida num, num odre novo. O que é um odre novo, né? O odre é uma garrafa, né? O recipiente do vinho. É quando você está livre de tradições, de questionamentos, né? Então você está pronto para receber aquele vinho novo que vai restaurar a sua vida. Mas se você tiver uma garrafa velha, ou seja, cheia de vícios, cheia de tradições, cheias de engano, você não vai receber a palavra, né? Então, cuidado como o modo que você ouve, né? Abra o seu coração para receber a palavra, para que ela possa penetrar e mudar a sua vida. Amém? Então, essa é a nossa mensagem para hoje. Espero que a palavra de Deus restaure sua vida e que edifique os seus projetos. Amém? Forte abraço.